Abram suas Bíblias comigo, por favor. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela vida desse servo que o Senhor colocou para preparar o teu caminho, Senhor Deus. Obrigado pelo exemplo que ele tem sido. Obrigado pelo exemplo que ele foi. E obrigado pelos ensinamentos que podemos ter com a vida de João, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor trabalhe, fale aos nossos corações essa noite, à nossa mente, e que possamos entender e praticar essas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de João Batista. Esse é o título da mensagem essa noite. Quem é João Batista? João Batista é aquele que viria antes do Senhor Jesus e anunciaria a vinda do Messias. O profeta Isaías falou a respeito dele, como eu acabei de citar aqui. Voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40, de 3 a 5. Nós acabamos de repetir isso. Primeiramente, nós precisamos entender um pouco mais sobre quem foi João Batista e qual foi o chamado de João Batista. Foi por isso que eu falei a frase aqui no começo. A maneira que... Já lembra? Lembra? A maneira que...
A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Nós já sabemos pela história de João Batista que exatamente isso, a maneira que ele serviu a Deus, foi determinante para mostrar aos outros qual era o relacionamento dele com Deus. Não é isso? João Batista, então, ele fala acerca do Senhor Jesus. Mas quem era João Batista? João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de sua esposa Isabel. Lucas 1,36, se você for comigo lá, Lucas 1,36, diz que Isabel era parenta de Maria. Estudiosos dizem que Maria era prima de Isabel. E Maria foi a escolhida por Deus para dar a luz a Jesus. Isabel era estéril e tanto ela quanto seu esposo já estavam em idade avançada. E ambos eram, olha que coisa linda, ambos eram justos aos olhos do Senhor. Lucas 1, 5 e 6 diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então olha quem eram os pais de João Batista. Desde o ventre da sua mãe, João já começou a anunciar a vinda do Salvador. Desde o ventre da sua mãe. Em Lucas 1, de 39 a 45, relata uma visita que Maria foi fazer à sua prima Isabel. Naqueles dias, Lucas 1, de 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Na hora que o bebê se agitou, ela ficou cheia do Espírito Santo e ela já sabia que ali no ventre de Maria estava o Salvador dela. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, disse Isabel, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha a fé que essas mulheres tinham. Então nós já sabemos que João veio de uma família que era temente ao Senhor. Nós sabemos que João veio de uma família que era irrepreensível aos olhos de Deus. Então com certeza essa criança recebeu o ensinamento bom de seus pais, ensinamento bíblico de seus pais. Mas quem era João? A Bíblia não diz nada a respeito da sua infância. A Bíblia não fala nada a respeito do crescimento dele, como é que ele cresceu, se ele sofria bullying na escola, porque ele era diferente, como era a vida de João. Nós sabemos, nós conhecemos já, a Bíblia começa a falar dele já na fase adulta, que ele era um cara meio esquisito, né? Até para a sua época ele era um cara meio esquisito. Ele vivia no deserto, ele vestia roupa feita de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Então todo mundo achava João meio esquisito. O principal motivo de João Batista ter nascido foi exclusivamente para cumprir o propósito de Deus, ou seja, anunciar o Messias que viria. Foi para isso que João veio ao mundo. Tanto que depois que ele fez isso, ele foi preso e morreu. Ele veio exclusivamente para isso. Esse foi o chamado de João. Alguns até confundiam João com o profeta Isaías, pelo fato de se vestir parecido com o profeta e pregar a mesma mensagem que Isaías pregava.
que era acerca do arrependimento e da vinda do Messias. Então vamos aprender algumas lições com relação ao ministério, à vida, o testemunho desse homem. Lembra da frase? A maneira que você serve determina seu relacionamento com Deus. Como é que nós temos servido a Deus? Como é que nós temos servido a Deus? Porque é exatamente isso. A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Se você tem servido com alegria é o seu relacionamento com Deus. Se você tem servido com amor, a sua vida demonstra amor por Deus. Se você tem servido com murmuração, com reclamação, essa é a sua vida com Deus. Se você tem servido por obrigação, então por obrigação você tem relacionamento com Deus. É exatamente isso. Não tem como fugir. E foi exatamente assim, demonstrando a maneira que ele servia, determinava o seu relacionamento com aquele que o enviou, que o escolheu para que anunciasse o Messias. Lucas 3,3, que nós acabamos de ler, nos diz que ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Porém, ele chamava atenção para o verdadeiro arrependimento. O verso 7 diz que ele chama o povo de quê? Raça de víboras. Por quê? Segundo ele, essas pessoas estavam vindo para ser batizadas, mas na verdade não mostravam, não demonstravam frutos nenhum de arrependimento. Ele dizia, arrependa-se e seja batizado. E as pessoas viam a ele sem se arrepender e queriam ser batizados. E começavam a perguntar, tanto que nós vimos aqui que o povo perguntou, que os mestres da lei perguntaram, e até os oficiais perguntaram, o que devemos fazer? E ele diz a mesma coisa para todos, arrependa-se. Compartilhe o que você tem, não roube, não faça o mal, arrependa-se. Ou seja, ele está dizendo, sabe isso que você tem feito? Não faça mais. Porque ele sabia o que o povo fazia, ele sabia o que os mestres da lei faziam, e ele sabia o que os romanos, que os soldados romanos faziam. Então ele está dizendo, raça de víboras, arrependam-se e sejam salvos. Mostre fruto de arrependimento. Mas o que seriam esses frutos de arrependimento? Dos versos 7 ao 14, João começa a dar alguns sinais desses frutos. João está ensinando que, ao arrepender dos seus maus caminhos, muitas vezes as pessoas precisavam largar tudo e começar uma nova vida. Literalmente. Muitas vezes, a pessoa não precisava largar a vida que ele estava levando, mas precisava mudar o modo que ele estava levando aquele tipo de vida. Para alguns de nós, literalmente foi largar tudo que você fazia e começar uma nova vida. Tem um rapaz aqui que eu conheço, por exemplo, que você olhando para ele hoje, você não fala que ele era roqueiro e skatista. Você olha para ele e fala, não, eu não acredito nisso. E o cara era cabeludo, andava de skate e era roqueiro. E aí você olha, não que isso seja errado, mas o que eu estou dizendo, tudo bem andar de skate, tudo bem, é um esporte, sei lá. Mas o que eu estou dizendo é que, a partir do momento que ele entendeu o chamado do Senhor para a vida dele, ele simplesmente largou tudo. É isso ou não? E passou a servir a Deus. E passou a servir a Deus. E foi para o seminário. Hã? Até era ninja. Lembra que o pastor estava chamando ele de ninja? Que é por isso. Pastor Damião chamando ele de ninja. É por isso que um dia ele contou a história. A gente estava numa reunião lá num café. Aí ficou o ninja Kleber. Mas ele largou tudo. Ele mudou de vida completamente. Para alguns de nós o chamado foi assim. Para outros, a mudança não foi tão drástica, tão brusca assim. Mas algumas coisas que você fazia, que eu fazia, eu precisei deixar de fazer.
e você precisou deixar essas coisas para trás. É isso que João está dizendo. Ao contrário do que muitos pensam, fruto de arrependimento não é quando você responde a um apelo feito pelo pregador. Isso não é fruto de arrependimento. Isso é fruto de um momento de emoção, um momento que você não está bem, que de repente, quando você já vê, você já levantou a mão e foi lá na frente, só que amanhã está tudo normal de novo. Amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo, você faz as mesmas coisas. Isso não é fruto de arrependimento, gente. Fruto de arrependimento é você chorar pelo pecado, como eu disse aqui para vocês, pregando sobre as bem-aventuranças. A série das bem-aventuranças, ela nos ensinou a uma caminhada, a uma escalada com o Senhor Jesus Cristo, de deixar essas coisas para trás e buscar o que realmente importa. Fruto de arrependimento é chorar pelo pecado. Fruto de arrependimento é você ser humilde perante Deus e perante os outros. Lembra do que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado, o velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Portanto, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele passa dessa mensagem de arrependimento, e aí ele começa a anunciar a vinda de Cristo, a partir do verso 15. Eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que será que esse povo achou disso? Esse povo falou, esse cara é doido mesmo. O que será que é isso? Essa, na verdade, precisa ser a minha mensagem e a sua mensagem para o povo. A mensagem que nós devemos passar para o povo é exatamente essa. Arrependam-se dos seus maus caminhos, porque aquele que é o Salvador já veio. E Ele morreu por nós, Ele morreu pelos nossos pecados, e prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja. E naquele dia, Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o joio do trigo. Foi o que o João Batista disse aqui. E essa tem que ser a minha mensagem e a sua também. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Porque o Salvador já veio. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai. E Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. E naquele dia, Ele vai separar o joio do trigo. Nós temos sido joio ou temos sido trigo? O que nós temos sido? O trigo representa os verdadeiros convertidos ao Senhor. Os arrependidos de verdade. Os crentes genuínos. É isso que representa o trigo nessa passagem. O joio representa aqueles que se parecem com os crentes, frequentam os mesmos lugares dos crentes, falam como crentes, oram como crentes, cantam como crentes, mas na verdade serão lançados ao fogo, como diz a palavra do Senhor. Mateus 13:30. Mateus 13:30 diz: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Eu tenho sido joio, eu tenho sido trigo na igreja do Senhor. E é parecido. Parecido. Por isso que tem que deixar crescer junto. Tem joio no meio da igreja? Vamos tirar. Não, deixa junto. Porque nós tem que ter. Tem que ter joio na igreja também, sabia? Sabia que tem que ter joio na igreja? Tem que ter. Porque isso gera crescimento em nós. Isso gera crescimento em mim e você. Então você tem que saber identificar quem é joio e quem é trigo. Isso gera crescimento nas nossas vidas. Só que cuidado, para que você mesmo ou que eu mesmo seja joio. Misericórdia.
Então, a primeira coisa que João Batista fez foi pregar o batismo do arrependimento. Ele diz: arrependa-se genuinamente. A segunda coisa que chama atenção na vida desse servo do Senhor é a humildade. Seja humilde. Seja humilde. João Batista, desde o ventre da sua mãe, de certa forma já sabia da sua incumbência na terra. Olha que coisa linda, gente. Que era de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele se agitou no ventre da sua mãe, e a mãe ficou cheia do Espírito Santo. João, ele era destemido em suas palavras. Ele repreendia o pecador e ensinava o caminho a ser tomado. Lembra de alguma coisa a respeito disso? Repreenda e ensine o caminho. Se eu não me engano, foi uma das bem-aventuranças que falava sobre quem era? Pacificador. Pacificador. Lembra? Quem é pacificador? Exatamente. João, ele era destemido, ele repreendia, ensinava o caminho a ser tomado, porém, reconhecia quem ele era. Ele era humilde, ele era um mensageiro do Senhor, que segundo ele mesmo, não era digno de desamarrar as sandálias do seu mestre. Quanta diferença nós vemos nos profetas de hoje em dia, não é verdade? Eu ordeno, eu faço, eu tenho poder, eu sou mais espiritual do que vocês. Essa é a mensagem pregada hoje. Você me deve satisfação porque eu sou mais espiritual do que você. Você me deve respeito porque eu sou ungido. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Que não tem nada a ver, primeiro, com o mestre que nós falamos que servimos. Que antes de tudo, que o maior dos mestres foi, antes de tudo, servo. Foi humilde. Segundo, não tem nada a ver com João Batista. Não tem nada a ver com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, com Marcos, com Lucas. Não tem nada a ver. Esse é o evangelho que não é o evangelho. Não é o evangelho. O homem que o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele. Em Lucas 7, 28, eu lhes digo que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João. O próprio Senhor disse a respeito dele, dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João. E esse homem era humilde. João não curou ninguém. Ele não realizava milagre, ele não falava em língua estranha, ele simplesmente pregava a respeito do Messias. Ele simplesmente pregava a respeito do Messias. A sua mensagem era: arrependa-se, porque o Senhor está às portas. Arrependa-se. Ele falava acerca daquele que viria depois dele. E sim, seria engrandecido entre os homens. João 3, de 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve. Enche-se, e aquele que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe quando ele respondeu isso? Eu já citei isso há algumas semanas. Por quê? Porque quando ele batizou o Senhor Jesus no Rio Jordão, quando o Senhor Jesus veio até João para ser batizado, primeiro que João fez o quê? Se recusou. Senhor, você que tem que me batizar, e o Senhor vem a mim para ser batizado? E o Senhor Jesus disse que assim deveria ser feito.
para que se cumprisse a profecia, não é isso? Para que se cumprisse a palavra. E João então o faz. Assim que João batiza o Senhor Jesus, dá início ao ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então começa a ensinar, começa a pregar, começa a ensinar acerca do reino, e os discípulos de João passam a seguir o Senhor Jesus. Qualquer outro pastor, qualquer outro líder de igreja, ia se sentir injustiçado, ia se sentir abandonado, ia se sentir entristecido. Por quê? Porque alguém melhor do que ele levou os seus discípulos embora. Né? E foi isso que eles pensaram. E aí eles perguntaram: João, não te importas? Os seus discípulos agora estão seguindo Jesus, aquele que você batizou. E ele disse, para resumir tudo que ele disse, que eu acabei de ler: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Humildade. Ele sabia para que ele tinha vindo a esse mundo. Ele estava cumprindo o seu chamado ao pé da risca. Ele sabia exatamente para que o Senhor o tinha chamado. E agora eu te pergunto, você e eu, temos cumprido o nosso chamado? Temos cumprido o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você sabe a resposta? Talvez sim, talvez não. Talvez você esteja aí tentando responder essa pergunta agora, que eu acabei de perguntar. Qual é o seu chamado? Talvez o seu chamado seja para o ministério de louvor, como sei que alguns têm. Talvez o seu chamado seja não só para o ministério de louvor, mas para discipular outros, como nós temos um exemplo aqui, que tem usado os dons que Deus lhe deu, as condições, até financeiras muitas vezes, que Deus tem dado, para abençoar os outros, para formar novos discípulos. Que bênção que é isso! Para ser um mentor dos mais jovens. Qual é o seu chamado? Alguns é muito claro. Para um pastor é muito fácil. Eu sou chamado para ser pastor, para pregar o evangelho. Para um líder do ministério de louvor também é fácil. Para um líder das crianças é fácil. Eu fui chamado para isso, é isso que eu gosto de fazer, é isso que o Senhor tem me capacitado. Glória a Deus, amém. Mas para outros, você talvez fique se perguntando: e agora, hein? Para que eu sirvo mesmo? Para que eu faço na igreja? Eu vou te falar qual é o seu chamado. O seu chamado, assim como o meu, assim como o líder do Ministério de Louvor, assim como aquele que discipula na música, assim como o líder das crianças, assim como o líder do grupo dos lares, assim como todo mundo, o nosso chamado é sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Pregar o Evangelho da salvação. Nós somos chamados discípulos e somos chamados para fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Agora eu faço outra pergunta. Você tem feito discípulos? E aí eu faço outra pergunta. Tem sido você um verdadeiro discípulo? Essa é a mais séria. Essa é mais séria. O foco é falar e não só falar. Ensinar e não só ensinar. Discipular, andar junto com os outros. Esse é o nosso chamado. E a partir daí, Deus vai te direcionar para uma ou outra área, para essa ou aquela área na igreja que precisa ser completada, tem um buraco ali que precisa ser preenchido, ou que não haja um buraco que precisa ser preenchido, mas com um ministério novo que há de nascer. Deus é quem faz, Deus é quem capacita, Deus é quem chama. Nós precisamos lembrar do nosso principal foco na igreja: pregar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso foco. Porque importa que Ele cresça e que eu diminua. É tudo acerca dele. Tudo é para Ele. E tudo é dele. Tudo. Tudo. Mas não desanime. Você deve estar aí pensando agora: meu Deus, será? Eu já tive aí também. E agora? O que eu faço?
Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Quando você não sabe o que fazer, você fica fazendo a pergunta, e agora? Eu caso ou compro uma bicicleta? Comprar uma bicicleta é bem mais fácil. Não é não, Guilherme? Guilherme comprou uma bicicleta. Foi, Gui? Né? Mas, com respeito ao nosso chamado, importa que ele cresça e que eu diminua. E olha João, como eu acabei de citar, um homem tão forte com as palavras, direto com as palavras, respeitado dentre o povo. De repente os seus discípulos começam a ir embora, começam a seguir Jesus. E João, pior ainda, depois disso, ele vai confrontar justamente quem não podia. Quer dizer, não sei se eu e você faríamos isso. Nós acharíamos que não podia, mas ele vai confrontar quem não deveria. Que era o que tinha justamente o poder de mandar prender e mandar matar. E ele vai e confronta. Por quê? Porque ele era um pacificador, ele falava a verdade. Ele falava a verdade. Ele confrontava o pecado. Ele chorava pelo pecado. Ele era humilde diante dos homens, diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele era firme com as palavras. Por quê? Porque ele confrontava o pecado. A palavra de Jó era sim, sim, não, não, assim como tem que ser a minha e a sua. É sim, sim, não, não. Será que se eu falar algo para vocês, você pode confiar em mim? Ah, não, o pastor Leandro falou que vai, ele vai. O pastor Leandro falou que não vai, ele não vai. Será que nós podemos agir assim? Ou nós somos que nem, sei lá, caniço, levado de um lado para outro. Uma hora eu quero, daqui a pouco eu não quero mais, outra hora eu vou, daqui a pouco eu não vou mais, uma hora eu vou fazer, daqui a pouco eu não quero mais fazer, daqui a pouco eu quero fazer de novo. E aí ninguém confia em você, porque fala, ah não, isso aí é muito, muito esquisito. Uma hora fala que quer, depois fala que não quer mais. Aí daqui a pouco quer de novo, depois já não quer mais de novo. Isso não é bom. Isso acaba com o nosso testemunho, isso faz parte do nosso caráter, sabia? Porque se eu faço isso com qualquer coisa, eu vou fazer isso com tudo. É por isso que eu falei para vocês guardarem essa frase. A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Porque se você faz isso no ministério, se você faz isso na sua vida, é assim que você faz com Deus. Uma hora você quer Deus, outra hora você não quer. Outra hora Deus é lindo, maravilhoso, outra hora Deus é tirano e mau. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós temos que, não pode ficar em cima do muro, não. É sim, sim, não, não. Eu já dei esse exemplo para vocês e vou dar de novo. Um dia o Alisson aprendeu isso a duras penas comigo. O Alisson, antes de casar, morava com a gente. De vez em quando ele falava, Leandro, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Eu falava, pode. Se eu falava que podia, podia. Mas se eu falasse não, era não e pronto, acabou. Aí um dia, o nosso amigo Júnior falou pro Alisson, ô Alisson, não, ele veio falar comigo e falou assim, Leandro, vamos fazer alguma coisa assim, assim, assim. Vocês nem lembram disso, né? Tá vendo aí como a memória é curta? A culpa é do Júnior. Aí o Júnior veio falar comigo a respeito de alguma coisa. Vamos fazer assim, assim? Eu falei, não, não vou não. Desculpa, mas eu não vou. Aí ele falou com o Alisson, falou, Alisson, fala lá com o Leandro. Convence ele lá. Aí o Alisson, depois de aprender, depois de tanto tomar pancada, virou e falou pro Júnior assim, Júnior, o Leandro falou o que pra você? Falou que não. Eu falei, então esquece. Então esquece que ele não vai. Conheça a peça. Chato, é. Só que eu prefiro ser chamado de chato do que ser chamado de mentiroso. Prefiro ser chamado de chato do que ser chamado de inconstante. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por quê? Porque se você começa a negociar com essas pequenas coisas, você vai começar a negociar com as grandes coisas depois. Você vai começar a negociar com o que não deve, com o que não pode. Você vai começar a negociar com a sua própria santidade. Você vai começar a negociar com você e Deus. Não pode. Não pode. E João disse, foi para isso mesmo que eu vim. Para direcioná-los ao Senhor. Cumpriu, foi preso, morreu. Foi para isso que João veio. Amigos, amigas, sejamos crentes genuínos. Sejamos trigo e não joio.
Sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. É difícil, não é fácil, eu sei, eu sempre falo isso, não é fácil, para mim também não é. Mas nós precisamos tentar, nós precisamos lutar contra a nossa carne o tempo todo. Nós precisamos brigar com Satanás, nós precisamos colocar a armadura do Senhor para lutar essa luta, porque a Bíblia diz que a luta não é contra homens, não é contra seres humanos, mas é contra o quê? Principados, potestades das regiões celestiais. E nós ficamos brincando de ser crente. Nós vivemos aqui, como é o Stott, ou é o Piper que tem um livro que fala, este mundo, campo de guerra. Eu acho que é o Piper, se eu não me engano é o John Piper. E ele fala, Tozer, isso, Tozer. Então nenhum nem outro, é o Tozer. É tudo da mesma linha, é o Tozer. É o Tozer, tudo amigo, tudo amigo. É o Tozer, que fala, ele fala exatamente o seguinte, a Bíblia fala o tempo todo que nós somos soldados de Cristo, que nós devemos colocar a armadura de Deus, que nós somos guerreiros. A Bíblia fala o tempo todo que nós vivemos num mundo em guerra. E nós, na verdade, vivemos como se nós estivéssemos brincando, para quem tem mais de 30, mais de 40, lá no Play Center, em São Paulo. É antigo essa, hein? O Juarez até riu, né? Lembra do Play Center? Quem lembra do Play Center? Era o sonho dos meninos do interior ir pro Play Center. Né? Tá bom, vamos um parque mais novo então, vai, fala um mais novo lá. Hope Harry, mais novo, esse povo mais novo aí, assim, esse povo mais novo, mas nós vivemos como se nós estivéssemos vivendo lá no parquinho, brincando, tudo é festa, tudo é alegria, mas não, nós precisamos viver de maneira séria. Nós precisamos estar disposto a deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas para cumprir o propósito dEle em nossas vidas e nos nossos ministérios, nos nossos chamados na igreja. Pare de ficar olhando para o lado e falar assim, não, mas o irmão já está fazendo, a irmã já está fazendo, então a igreja não precisa de mim. Pare de ficar pensando assim. Nós somos um corpo, não é isso? Nós não somos um corpo? E o seu corpo vai sentir falta se faltar um dedo? Vai. Seu corpo vai sentir falta se faltar um pedaço da orelha? Vai. Nós precisamos um do outro. Pare de ficar achando que você não soma com nada. Isso é coisa que Satanás joga. É que você abraça e pega para você. Todos nós temos, sim, um chamado. O principal, o maior deles é pregue o Evangelho. Mas todos nós temos sim um chamado para servir na igreja também, para servir uns aos outros. É por isso que eu comecei e eu termino. A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Como você tem servido? De maneira desleixada? Assim é o seu relacionamento com Deus. Se você tem servido com amor, assim é o seu relacionamento com Deus. Se você tem passado por dificuldades, mas tem, mesmo assim, continuado, mesmo assim tem lutado, assim é o seu relacionamento com Deus. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, igreja. Nós não podemos parar. Como nós temos servido aquele que nos chamou para boa obra? Como nós temos servido? Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, te dar de novo um ânimo, te dar de novo aquele empurrão que você está precisando, e que eu também estou. Todos os dias, para que possamos servir de maneira, servir e viver de maneira digna do Senhor. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que a nossa palavra seja reta. Que sejamos humildes. Porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Toda a glória é dEle. Todo o louvor é dEle. Tudo e todas as coisas são para Ele. É por isso que nós estamos aqui. Tudo é para Ele. Que o Senhor possa nos capacitar
E que em nome de Jesus, nós não vivamos como joio, e sim como trigo. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Que possamos viver o hoje como se fosse o dia do Maranata. Nós precisamos viver assim. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos mais uma vez dar glórias ao Teu nome, dar graças a Ti, pelo Teu chamado, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados Seus filhos, de sermos chamados Seus discípulos. Isso é um privilégio, isso não é um fardo, Senhor. Isso é uma honra. É uma honra sermos chamados de Seus discípulos. Senhor, que possamos verdadeiramente viver assim como Paulo disse aos Gálatas. Cristo vive em mim. Portanto, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que o Seu nome seja glorificado e que eu seja apenas o mensageiro dessa glória. Importa que a Sua obra seja engrandecida e que eu seja apenas um instrumento usado para fazer a Tua obra. Pai Santo, nos capacita, Senhor, eu te peço. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Em nome santo do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém, amém. Vamos louvar a Deus.